Chuvinha gostosa caindo. Então quero dar boa noite para você que pode ter chegado um pouco atrasado, um pouco mais à frente da nossa reunião, do nosso encontro online, do nosso culto dominical que temos feito de forma online, a partir de transmissão do YouTube, desde o início da pandemia e do nosso isolamento social. Algumas igrejas estão fazendo na própria igreja, se reúnem lá, o grupo de louvor, poucas pessoas e transmitem a partir de lá. Por que nós não estamos fazendo isso? Por dois motivos. O primeiro motivo é de ordem puramente técnica. A igreja não estava preparada para isso. A nossa conexão de internet não ia suportar. O Wi-Fi está muito distante, o ponto dele está muito lá atrás na secretaria. A gente teria que instalar um cabo, instalar uma nova conexão, o que teremos que fazer ao retornar, mas não deu tempo. Então, estou transmitindo de casa. O segundo motivo é de ordem pessoal. Ana, no momento de tratamento, ainda fazendo tratamento quimioterápico, o nosso isolamento aqui ele é ainda mais importante. Então, são 2 meses que a gente saiu poucas vezes. No início, ao mercado, farmácia e acompanhando ela, eu, junto com ela, no tratamento quimioterápico. Por isso estamos transmitindo daqui. Eu queria, mais uma vez, meditar com você, meu irmão, minha irmã, na palavra do Senhor. Em um tempo tão importante que é esse que estamos vivendo. Mas eu gostaria de orar. Você pode fechar os teus olhos aí na sua casa, onde você estiver, e orar um pouquinho comigo? Senhor, a gente te agradece por mais essa oportunidade. Nós nos levantamos essa manhã e abrimos os nossos olhos porque o Senhor nos sustentou. Diz a tua palavra que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Estamos vivos e respiramos porque o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado pelo simples fato de estarmos aqui, nos nossos lares, podendo te adorar e cantar louvores a ti. Queremos te pedir que o Senhor fale através da palavra do Senhor. Que essa mensagem seja eficaz para comunicar graça e bondade da parte daquele que criou todas as coisas e que conduz todas as coisas conforme a sua doce e gentil vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Aquieta nossos corações, as nossas mentes, mantenha as conexões nos lares íntegras, intactas, para que possamos não ter nenhuma interrupção. E fala através do texto bíblico, segundo a tua vontade. Vai além daquilo que eu falar, Senhor. Aplica essa verdade, as verdades que vamos aprender essa noite ao coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, de agora que estão juntos e os de que virão a ouvir essa mensagem que ficará gravada, Pai. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém, amém, amém. Uma das nossas maiores dificuldades na vida, não agora, mas sempre, é conseguirmos ver as coisas a partir de uma perspectiva que não seja a nossa. Estamos como que presos à nossa própria percepção das coisas, aos nossos próprios sentidos. Semana passada eu cheguei a comentar, só eu sei das minhas lutas e dores, só você sabe da sua luta e dor. Todos ao redor podem ter empatia, podem fazer comparações de uma situação específica minha com algo semelhante que possa ter acontecido com eles de forma a ter algum entendimento, mas as nossas lutas são nossas. E essa particularidade da existência humana, de estarmos firmemente ligados às nossas percepções, gera essa dificuldade de sairmos de nós mesmos para olharmos e analisarmos o que acontece ao nosso redor e a partir de outras perspectivas. Talvez o trabalho árduo dos terapeutas seja trazer essa visão de fora, para ajudar-nos a vermos outra forma de pensarmos nos nossos problemas pessoais. Quantas vezes você já viu algo nesse sentido? Você precisa ter uma perspectiva diferente, precisa sair um pouco de si para ver o que não consegue agora e que todos que estão ao seu redor estão vendo. Você não vê, mas todos estão vendo. Quantas vezes? Agora mesmo, como você está sentindo nesse momento singular e novo da pandemia? Isolamento social e tudo mais que isso está acarretando, seja de emoções ou de acontecimentos em si. Para alguns de nós, há uma ansiedade muito grande presente. E mesmo quando vários familiares e amigos tentam nos mostrar outra forma de ver a situação, ainda assim é difícil sair desse estado.
Pode ser em relação a qualquer outra coisa, não especificamente a pandemia, qualquer outra situação que você esteja passando agora. É fácil sair de si mesmo e olhar a partir de outras perspectivas? Eu sei que não é para mim, não. Apesar de saber que eu preciso fazer isso, a dificuldade é muito grande, em algumas situações muito difícil. Há um grande salto a dar entre o saber e o fazer, em muitos momentos da nossa vida. 2 meses e 1 semana, como sempre estou contando, já são em torno de 67 dias de isolamento social. E apesar de sabermos que ainda temos um longo caminho pela frente para retornarmos à normalidade, enquanto a vacina não estiver disponível, por exemplo, a nossa cidade já começa a traçar os planos para iniciar o retorno das atividades. E nesse período de isolamento, a gente tem tentado meditar a partir de acontecimentos que ficaram relatados no texto bíblico como palavra de Deus e que de alguma forma foram momentos difíceis para aquelas pessoas que viveram as situações aqueles dias. E o nosso objetivo é aprendermos com eles para aplicarmos aquilo que eles viveram, suas experiências, ao nosso momento. E hoje eu gostaria de me voltar com vocês para um evento que certamente foi difícil para os pais de Jesus. E o texto se encontra ali no texto de Lucas, a partir do verso 41 do capítulo 2. Um evento conhecido, você vai se lembrar. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e, então, passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Jerusalém, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu não sei vocês, mas só em pensar em perder minha filha por 3 dias, minha respiração já fica um pouco mais acelerada. É claro que os tempos são muito diferentes, assim como as culturas. Você vê no texto que era normal que os filhos ficassem sozinhos pela caravana. E os pais de Jesus só começaram a se preocupar um dia depois que a jornada de retorno tinha começado. Mas ainda que seja uma cultura diferente, ainda que aquela fosse uma cultura diferente, eram seres humanos como nós e ficaram extremamente preocupados, voltando para procurar um filho de 12 anos que tinha ficado para trás. E o que nós podemos aprender com esse evento? O que essa experiência de José e Maria pode nos ensinar para que possamos viver melhor os nossos dias? Acompanhe comigo. O primeiro verso que eu queria destacar com você, meu irmão, minha irmã, é esse verso aqui, o verso de número 49, que diz assim: Ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Fico imaginando a cena. O casal correndo de um lado para o outro, procurando um menino na cidade que era o centro urbano da sua época e de sua nação. Era como procurar uma agulha do palheiro, era como um casal, imagine você, um casal procurando um filho perdido no centro do Rio, em um dia normal na vida da cidade, o centro agitado, gente para todo lado e procurando um filho de 12 anos que se perdeu de alguma forma. Se eu posso colocar a minha própria mente naquela situação e me conhecendo, eu tenho certeza de que já estaria vendo minha filha morta. Os pensamentos já teriam corrido muito mais rápido que minha capacidade de me acalmar e todas as notícias ruins que já tivesse ouvido algum dia já teriam criado uma narrativa terrível no meu coração.
O texto não descreve isso no caso de Jesus, Maria e José, mas é bem possível que seus pais estivessem sendo tomados por pensamentos como esses. 3 dias, gente. 3 dias sem encontrar, 3 dias sem notícias. Para nós é uma linha, uma frase, mas para eles foram 3 noites sem o filho. 3 dias em que as refeições não tinham sabor. E isso quando eles conseguiam comer. 3 dias de pensamentos ruins que iam se aprofundando em seus corações e mentes. Não seria muito parecido com muito do que nos acontece, não somente hoje, mas com a nossa vida em geral? Será que você consegue ver alguma semelhança com a sua vida? Voltando à história, até Jesus, Maria e José procuraram Jesus até que alguém diz, acho que falaram de um menino lá no templo, e um menino que está deixando todo mundo muito admirado com as suas palavras. Eu não tenho dúvidas que o casal saiu correndo, coração na boca, um choro contido na garganta para ver se era ele. E chegando lá, peito explodindo com um misto de alegria e reprovação pelo que o menino tinha feito. A lágrima do alívio, da felicidade de ter encontrado seu filho, trazia também aquela pontinha de raiva, muito provavelmente por ter passado 3 dias de angústia terrível. E uma pergunta então é formulada por Maria. O verso 48, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estávamos à tua procura. E o problema da escrita é que a palavra não traz, a palavra escrita não traz a entonação, a altura, a velocidade com que as palavras foram ditas. A escrita musical é muito mais rica nesse sentido, mas eu não tenho dúvida de que Maria não pronunciou essas palavras de uma forma muito tranquila. Muito provavelmente, eu mesmo me colocando no lugar, Maria gritou, filho, o que você fez com a gente? Teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. E aí Jesus responde, muito provavelmente ele, aí sim, com tranquilidade. Por que me procurabas? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Ele não poderia estar em outro lugar. Ele não poderia estar fazendo outra coisa. Não seria por qualquer outro motivo que ele teria ficado em Jerusalém. Ele devia estar na casa do seu pai. E eu creio que aprendemos aqui a nossa primeira lição. Preste atenção. Jesus sempre está no lugar certo. Jesus sempre está no lugar certo. E a gente não erra em estender essa frase para no lugar certo e na hora certa. Ele nunca se perde, nunca vai para onde não quer, nunca se desviou do seu caminho. Ele quis passar em Samaria para ver a mulher samaritana, ele quis passar pelo caminho dos cegos para curá-los, ele quis estar com a multidão no monte, ele quis comer com os pecadores, quis entrar no templo para expulsar os cambistas, aproveitadores, e ele quis se doar lá na cruz, por mim e por você, para morrer em nosso lugar. E ele nunca se atrasa. Foi na hora certa que chegou ao poço de Jacó para encontrar a samaritana. Na hora certa esteve no casamento de Caná. Foi no momento certo que encontrou Pedro e mandou ele jogar a rede novamente para a pesca milagrosa. Na hora certa, Jesus passava na frente da mulher que tinha uma hemorragia de tantos anos. E na hora certa ele estava no lugar correto para ser encontrado pelos emissários do centurião, que creu em Jesus, ainda que de longe. E ele nunca se perde ou se atrasa com você. Nunca. Agora mesmo onde você está, ele se faz presente. Nunca se atrasa. É no momento mais correto que ele age. Nesse período que estamos fazendo nossos cultos de forma online, essa mensagem ficará gravada no YouTube. E mesmo que ela seja vista daqui a anos, ainda assim isso será uma verdade. Jesus não se atrasa e Jesus nunca erra o lugar. Ele está no lugar certo e na hora certa. Quantas vezes isso foi verdade na nossa vida? Você pode se lembrar de eventos que aconteceram com você há muito tempo ou recentemente. Como Jesus agiu da maneira correta, milagrosa muitas vezes, na hora certa, não te desamparando, não te deixando só, apesar da solidão das próprias circunstâncias. Então, creia, meu irmão, minha irmã, ele é presente na tua situação. Ouça isto e aplique a sua vida descansando nessa verdade. Amém? Queria agora continuar esse momento de mensagem destacando o segundo texto desse texto que nós acabamos de ler, que está ali no verso 50, que diz que os pais de Jesus não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera.
Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes dissera. Talvez Jesus não tenha respondido com a resposta que eles queriam ouvir. Muito provavelmente, e aí aqui estou eu me colocando no lugar de novo de Maria e de José, muito provavelmente eles queriam ouvir algo do tipo: puxa, pai, mãe, desculpe, esqueci de pedir ao tio para avisar a vocês que eu ia ficar mais alguns dias aqui para falar sobre o meu pai na casa do meu pai. Me perdoem, tá bem? Não vai acontecer nunca mais. Eu tenho certeza que era o que eu gostaria de ouvir. Como assim você me mata e não pede desculpas? Vai pedir desculpas e vai ficar de castigo. Não quero que isso aconteça nunca mais, tá ouvindo? Mas a resposta que veio não passou nem perto disso. A raiva e a alegria de ter encontrado o filho ficam de lado. Não há nem como brigar com ele, porque a resposta foi inesperada. Vocês deveriam saber que eu estaria na casa do meu pai. O texto não diz, mas muito provavelmente eles não conseguiram falar mais nada, só pegaram o filho e partiram de volta para casa. Porém ficou o registro. Eles não compreenderam aquela resposta. E pelo que Jesus respondeu, pela forma, era como se seus pais já tivessem os elementos necessários para entenderem aonde ele estaria. A Bíblia não relata os 12 anos de Jesus, a sua infância. Nós só podemos especular. Poderíamos dizer que Jesus já devia ter falado sobre ser o Filho de Deus há algum tempo. Poderíamos dizer, como muitos filmes fizeram, que Jesus já pudesse ter curado alguém na sua infância, quem sabe. O que nós temos claramente perto do nosso texto é o último verso, antes de iniciar o texto da nossa mensagem, o verso 40, que dizia que crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Mas a gente não precisa especular, a gente pode pegar as pistas dos próprios textos anteriores a esse momento. Podemos voltar a 2 eventos que aconteceram antes e que eu gostaria de ler o texto aqui com vocês. O primeiro está ali a partir do verso 25 do mesmo capítulo. Jesus completando os dias de recuperação da circuncisão que era feita com poucos dias de nascido do menino, foi apresentado ao templo, foi levado pelos pais ao templo a ser apresentado como era o costume e a lei judaica. E agora então diz esse texto aqui, sobre esse momento. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. E a esse evento se junta um outro evento ainda anterior, nascimento de Cristo. Aqui a gente vai ver como pastores relataram para sua mãe aquilo que tinham visto e ouvido de anjos. Acompanhe comigo. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Ou seja, Maria, seus pais já tinham elementos para saber que Jesus estaria no lugar certo na hora certa, que naquele momento era o templo, a casa de seu pai. Mas ainda assim, eles não conseguiram entender. O que nos leva ao segundo aprendizado que esse evento pode nos dar. Preste atenção.
Nem sempre nós conseguimos entender qual é o lugar certo para Jesus estar. Nem sempre nós conseguimos entender qual é o lugar certo para Jesus estar. Talvez você não esteja conseguindo ver o que Jesus está fazendo agora, nesses dias de pandemia. Talvez não consiga entender porque tudo isso está acontecendo, nem aonde Jesus está no meio disso tudo. E quem sabe, ao ouvir o primeiro ponto da mensagem, você esteja se questionando: por que não consigo ver Jesus agindo? Por que não consigo descansar no fato de que Ele sempre está no lugar e na hora certos? Quem sabe você não esteja pensando: como Maria, eu já vi em outros momentos como Jesus agiu na hora certa e no lugar certo na minha própria vida, me livrando de tantos outros problemas. Mas assim como ela, eu também não consigo compreender agora, esse momento. Deixa eu te dizer uma coisa. Tá tudo bem com isso. Tá tudo bem. Porque nós somos perfeitos, não conseguimos administrar as coisas como gostaríamos, mesmo já tendo conhecimento anterior que poderia nos ajudar. É assim que nós somos. E é assim que Ele nos recebeu. É assim que Ele nos ama, como amava seus pais, se submetendo a eles em tudo, mesmo depois desse evento. Porque, como diz o verso 58, Ele desceu com eles e era-lhes submisso. Não se cobre mais do que o necessário, não se diminua, nem se compare àqueles que talvez pareçam compreender melhor e assim passar esses dias difíceis que estamos vivendo com mais segurança. Quais são as suas dúvidas nesses dias? O que te angustia? O que tem te tirado do sono? Medo da doença? Medo das consequências econômicas? Ter medo, ficar ansioso tem sido uma luta, um problema para você? Há um pensamento constante de que sua fé é fraca, que você não cresce nela? Pois deixa o Espírito Santo aplicar essa mensagem a partir desse acontecimento dos pais de Jesus, a sua própria vida. Quem nos acusa não é o Senhor, quem nos acusa é o diabo, que já foi derrotado por Jesus em sua cruz. Nosso Deus é Pai amoroso que nos ama assim como nós somos e quer que nós cresçamos, é verdade, mas Ele sabe do tempo de cada um de nós, sabe qual é o teu tempo. Descanse nele, não fique se cobrando, mas aproveite a verdade da palavra para aprender que Ele sempre está no lugar certo, na hora certa e que nunca falhará. Amém? Queria então ir para o último ponto da nossa mensagem de hoje. Nós aprendemos que Jesus sempre está no lugar certo, na hora certa. Aprendemos também que nem sempre conseguimos ver isso, mas Deus nos ama e nos aceita mesmo assim. Finalmente eu quero destacar com vocês mais dois versos desse texto que acabamos de ler, que diz assim: e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Duas expressões nesses versos que se repetem nos relatos da história de Jesus até aqui. Duas expressões, uma com Maria e uma com Jesus. Eu queria mostrar a primeira. Ela guardava todas as coisas no coração. Ela é dita aqui no evento do templo e foi dita no evento de nascimento de Jesus, como nós já lemos. Lá no verso 19 do capítulo 2, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Calvino, ao comentar esse verso 19, diz assim: Maria coletava os vários eventos que concordaram em provar a glória de Cristo, para que eles pudessem formar um corpo, pois ela não podia estimar sabiamente o valor coletivo de todas essas ocorrências, exceto comparando-as uma com a outra, exceto comparando uma com a outra. Essas transições sempre me atrapalham um pouco. Exceto comparando uma com a outra. Ou seja, cada evento da vida de Jesus, Maria ia juntando as peças daquele grande quebra-cabeça que era o seu filho. Ia conhecendo mais e mais sobre sua verdadeira natureza. Cada evento, fácil ou não, dolorido ou não, ia sendo coletado por Maria para criar a figura mais completa de quem Jesus era e do que ele iria realizar. Foi apenas um evento, foram diversos. Foram esses do nascimento e agora de Jesus no templo que nós vimos até aqui, mas outros que viriam à frente, como a transformação de água em vinho nas bodas de Caná, a multiplicação de pães,
as curas, as expulsões de demônios, até a sua cruz e a sua ressurreição. Maria foi juntando cada coisa para montar o grande quebra-cabeça que foi a vida de Jesus, quem ele era e o que ele realizou por eles e por nós, por mim e por você. Guarda isso. A segunda expressão ela é relacionada a Jesus, está ali no verso 52, que diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E era uma expressão que já tinha sido dita quando da sua apresentação no templo, após a sua circuncisão, no verso 40, como já citei. Crescia um menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Cada experiência da sua vida, cada ocorrência, Jesus crescia como ser humano. Ele já era plenamente Deus, mas experimentava uma vida humana completa. Jesus aprendeu a andar, Jesus aprendeu a falar, aprendeu a comer sozinho, aprendeu a profissão do Pai, aprendeu a ler. A cada evento, cada ocorrência era mais uma experiência que o fazia crescer. Então veja, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos os eventos faziam Jesus crescer e aumentavam em Maria o entendimento de quem ele era, nos levando ao último aprendizado que esse texto nos dá essa noite, que é o seguinte: cada experiência de nossas vidas vai aumentando nosso entendimento sobre o Senhor. Cada experiência das nossas vidas vai aumentando nosso entendimento sobre o Senhor e vai nos fazendo crescer com Ele e nos fazendo ver o crescimento dele em nós. Cada evento da vida aumenta a nossa experiência e faz com que Jesus cresça na nossa vida. Nada é em vão. Nenhuma experiência é perdida pelo Espírito Santo na tarefa de nos fazer crescer no conhecimento do Filho de Deus. Não se perdem as coisas boas, as experiências alegres, os dias em que Ele nos cura, nos liberta, mas também não se perdem os dias da pandemia e da ansiedade e o medo que vem sobre nós. Não se perdem os dias das doenças, não se perdem os dias das lutas, não se perde nada. Tudo é usado pelo Espírito para nos ensinar sobre a vida plena revelada no Evangelho, Filho de Deus, por mim e por você. É como Paulo já ensinava, como Paulo já tinha ensinado mais à frente, em Romanos capítulo 8, Paulo entendeu isso e disse de uma forma belíssima: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou ler novamente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que nos leva de volta à introdução. Nem sempre conseguimos entender isso porque estamos muito atrelados a nós mesmos. Estamos muito atrelados aos nossos sentidos e aos nossos sentimentos. Para nós, dor é dor, doença é doença, divórcio é divórcio, morte é morte. A gente nunca deve diminuir a realidade do impacto de tudo isso em nossas vidas. Mas, por outro lado, nós nunca devemos perder de vista que o Pai Todo-Poderoso está usando tudo isso para o nosso bem, mesmo quando eu e você não entendemos. Mesmo quando para nós é só a dificuldade. Deus está transformando isso em experiência que faz Jesus ser mais claro para nós. Quais são as tuas lutas de hoje? Qual é a tua dor? Qual é a tua dúvida? Qual é a tua angústia? Mesmo que você não saiba, mesmo que você não consiga entender, o teu Criador e Pai, em Jesus e através do Espírito, está usando tudo isso para te fazer crescer. E não somente crescer, não é um crescimento puramente humano, não é crescer por crescer, mas é crescer na semelhança de Jesus. Crescer em sabedoria, crescer em entendimento e nos fazer e nos tornar mais parecidos com o Filho de Deus. Cada experiência faz isso. Aproveite cada circunstância. Agarre cada situação e extraia desses acontecimentos aquilo que o Pai quer te dizer para te revelar mais de Jesus, te revelar mais de quem Ele é, de sua bondade, de sua generosidade, para te revelar que não se trata somente dessa vida, não se trata somente desses acontecimentos que vão acontecendo um após o outro nas nossas circunstâncias, mas é muito mais do que isso. É o Senhor do Universo costurando uma tapeçaria lindíssima das nossas vidas a partir de todas as ocorrências e nos chamando
dia a dia, para perto dele mesmo, para perto dessa realidade eterna de que o Criador do Universo nos chamou para vivermos com Ele para sempre. Para sempre. Descanse, não na tua capacidade, não na tua fé, mas na fidelidade daquele que criou todas as coisas, amém? Nós aprendemos então, por último, nesse texto que Deus está usando cada acontecimento para nos fazer ficarmos mais parecidos com Jesus. Concluindo então que eu e você possamos aprender com esse evento na vida de Jesus e Maria e José algo para os nossos dias atuais. Primeiro, que possamos entender que Jesus sempre está no lugar certo e nunca se atrasa, nunca. Ele está aí com você agora, você não está só. E no devido tempo Ele vai realizar o melhor na tua vida, o melhor. Segundo lugar, que possamos entender que devemos aceitar nossa incapacidade de ver de forma completa. Ainda que eu não consiga ver completamente, eu quero ficar em paz e quero te chamar, te convidar a ficar em paz. Ele sabe que somos assim e conhece o nosso tempo. Finalmente, que possamos entender que Ele está usando tudo para o nosso crescimento. Ainda que eu não compreenda, ainda assim, Ele está usando tudo para o nosso crescimento. Que possamos guardar todas as coisas em nossos corações para que possamos nele crescer em sabedoria e graça. Você é melhor hoje do que era ontem. E amanhã será melhor do que hoje, por causa dele e por causa de sua obra na sua vida. Que esse aprendizado, então, que estamos tendo agora, a partir da experiência da vida da família de Jesus, seja no fim de tudo para nós uma experiência de crescimento nos nossos dias na presença de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fica em paz. Cresça nele. Veja-o. Veja ele em toda a situação. Ele está cuidando de tudo. Nada está passando desapercebido. Cada detalhe, como ele disse, cada fio de cabelo está no controle dele. E ele nunca perde a hora nem o local. Ele te entende, sabe que você é assim, com pouca fé, mas mesmo assim está usando tudo para te fazer crescer. Tudo. Descansa. Amém? Vamos